Modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. Olá, boa noite. Hoje é celebrado no mundo todo o Dia Internacional do Trabalho. Nós vamos conversar sobre esse assunto e também sobre uma prática que infelizmente ainda é comum, o trabalho análogo ao de escravo. Os nossos convidados de hoje são a psicóloga Maristela Pereira de Souza e o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, Márcio Leitão. Acompanhe a partir de agora. Infelizmente, o trabalho análogo ao de escravo ainda é uma realidade no Brasil. Para ajudar a combater estes casos, um grupo do curso de Direito da UFO tem atuado em Uberlândia e na região. Condições dignas de trabalho e remuneração equivalente ao serviço prestado são direitos fundamentais dos trabalhadores, mas muitos ainda vivem em situação de trabalho paralela ao escravo. Diante dessa realidade, um grupo acadêmico do curso de Direito da UFO, por meio do Escritório de Assessoria Jurídica Popular, ESAJUP, desenvolveu a Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo. A coordenadora do projeto explica que, para o direito, apesar da escravidão já ter sido abolida, o que existe hoje é o trabalho análogo ao de escravo. Condição de trabalho análogo de escravo é definido pelo Ministério do Trabalho e também pelo artigo 149 do Código Penal Brasileiro. E seriam condições que vão comprometer essa dignidade da pessoa humana e que permita que o trabalho executado por todos nós temos direito ao trabalho, mas que ele seja executado em condições degradantes, jornada exaustiva, o trabalho forçado e a servidão por dívida. A clínica existe desde 2016 e conta com estagiários e voluntários do curso de Direito. Larissa é uma das alunas do projeto e explica que, além de cuidar de casos específicos, a equipe também orienta outros profissionais de áreas como assistência social, para que eles reconheçam essas situações. Nosso trabalho consiste em assistir as pessoas, dar uma assistência mais humana e capacitar também as pessoas para elas entenderem os direitos trabalhistas e como que funciona na prática para pessoas vulneráveis, na relação de trabalho. Os casos chegam por meio de pesquisas do grupo ou encaminhamento. Atualmente, a clínica estuda uma ocorrência na zona rural, mas também há casos em outras áreas. Exemplos que a gente, por exemplo, está estudando é o do distrito de Itapuirama, que é recente, e lá foram resgatados 5 trabalhadores. E construção civil, muitas enquadram, frigoríficos, indústria da moda tem muito, em São Paulo principalmente, tem bastante nesse meio. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, de 1995 a 2016, mais de 52 mil trabalhadores foram resgatados em situação análoga a escravo. Desses, a maioria eram homens entre 18 e 44 anos. Segundo este procurador, nos últimos anos, Uberlândia registrou 2 casos graves de trabalho equivalente ao escravo. Eles chegam ao Ministério Público através de denúncias de pessoas próximas ao trabalhador ou da imprensa. O Ministério Público do Trabalho inicia a sua atuação a partir de qualquer informação. Mas geralmente essa denúncia chega através de uma notícia de fato. Um denunciante que toma conhecimento daquela situação, daquela irregularidade, denuncia perante o Ministério Público, especialmente através do nosso site, do nosso canal de denúncia. As principais atividades realizadas pelo trabalhador correspondente ao escravo entre 1995 e 2016 têm relação com a pecuária, cana-de-açúcar, lavouras diversas, carvão vegetal e construção civil. O trabalho em condição análoga de escravo é tipificado como crime. O empregador
pode responder a uma ação penal e, caso comprovada a ocorrência daquela conduta criminosa, será condenado criminalmente. E além da responsabilidade criminal, o empregado também será responsabilizado civilmente. Márcia diz que mesmo com a luta de grupos como a clínica, existem obstáculos para o enfrentamento do trabalho análogo ao de escravo. É todo um conjunto, né, de necessidades e falta de educação para o trabalho que contribui para uma postura negativa do empregador, né, que se coloca como utilizador de uma mão de obra nessas condições. Muito bem, nós vamos entender mais sobre o que é o trabalho análogo à escravidão e debater outras questões com a psicóloga Maristela de Souza Pereira e o auditor fiscal do trabalho, Márcio Leitão. Maristela, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Márcio, muito obrigado por estar aqui. Muito boa noite. Márcio, começando com você. Nós sabemos que o trabalho escravo não é exclusivamente caracterizado por meras infrações trabalhistas. Desculpe. Ele é um crime contra a dignidade humana. Para ratificar tudo isso que já foi dito aí na reportagem, eu gostaria que você tipificasse a diferença do trabalho e desse trabalho análogo comparado ao trabalho escravo. Bem, a nossa Constituição Federal, a gente vê lá que dentre os princípios fundamentais da nossa Constituição, a gente vê lá a dignidade da pessoa humana, né? E vê o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Se a gente for observar a doutrina constitucionalista, que estabelece a dignidade da pessoa humana como metanorma do nosso sistema jurídico, e se a gente for observar todos os direitos que são estabelecidos ao trabalhador, não só lá nos direitos sociais, no artigo 6º, mas também no artigo 7º da Constituição Federal e na própria consolidação das leis do trabalho, o trabalho, para ele ser, o trabalhador necessita de condições mínimas para que o trabalho seja executado, né? Para que o trabalho seja, para que o empregador usufrua da força de trabalho de um empregado, ele necessita cumprir uma série de obrigações e respeitar uma série de direitos que são estabelecidos não só na Constituição, como também na CLT. O trabalho escravo é justamente uma violação dos direitos fundamentais do trabalhador, né, que se caracterizam como uma afronta à dignidade da pessoa humana desse trabalhador, né? O artigo 149 do Código Penal, ele hoje é utilizado pelas principais instituições que atuam no combate ao trabalho análogo ao de escravo no Brasil, como uma base, extraindo dali uma base conceitual para fazer a aplicação, para fazer a caracterização do que é o trabalho análogo ao de escravo, né? Se a gente observar o artigo 149, como a doutora Márcia falou no início da matéria, ela descreveu algumas condutas que são características da tipificação do trabalho em condição análoga ao de escravo. O primeiro é o trabalho forçado, no segundo, a jornada exaustiva, o terceiro, o trabalho em condições degradantes, o quarto, a servidão por dívida, e o quinto é o impedimento do trabalhador de deixar o local de trabalho, seja pela vigilância armada, seja pela retenção de documentos ou objetos pessoais, ou seja, pelo simples não fornecimento de transporte quando o local de trabalho é um local de difícil acesso. Maristela, trabalho escravo no século XXI pode parecer uma coisa meio impensável, mas tem gente, pessoas que transformam pessoas em coisas, é a coisificação do trabalho. Como é que você vê isso? Olha, Orley, é impensável, como seria impensável alguns anos atrás, nós pensarmos os inúmeros retrocessos que nós vivenciamos no ano passado com a aprovação da reforma trabalhista, né? A gente tinha direitos garantidos pela Constituição brasileira que simplesmente foram retirados, foram desconsiderados. Então, por mais que pareça impensável, a gente está vivendo uma época de intenso ataque aos direitos conquistados e, inclusive, aos direitos dos trabalhadores.
E assim como o Dr. Márcio colocou, a gente sabe, do ponto de vista da psicologia, que o trabalho ele é um componente fundamental para a constituição da identidade do sujeito e para a constituição da própria saúde, né, das pessoas, dos homens e das mulheres. Mas esse trabalho, se ele é ofertado em condições que não ofertam dignidade ou em condições que não propiciam pleno desenvolvimento humano, que ferem, né, as condições, a organização mínima de uma forma estruturada que promova a saúde, esse trabalho ele se torna um trabalho que vai adoecer. E esse adoecimento ele pode se dar de diversas formas. Pode ser tanto um adoecimento físico, né, a gente pode ter condições tão degradadas de trabalho, onde a carga, a sobrecarga, se a gente pensa, por exemplo, no caso de uma pessoa que trabalha no corte da cana, que tem que cortar 15 toneladas de cana, né? Não sei se hoje ainda está exatamente nessa meta, mas uma pessoa cortando 15 toneladas de cana por dia, um trabalho extremamente degradado. Isso vai incidir diretamente sobre um adoecimento físico. E a gente vai ter também adoecimentos psíquicos decorrentes desse trabalho. Porque uma pessoa que está trabalhando numa condição extremamente nefasta é uma pessoa que tem também, então, impactos da ordem subjetiva, né? Como a gente viu ali, né, no vídeo, falando sobre pessoas que já estão em uma condição de vulnerabilidade e elas não enxergarem nenhuma possibilidade de saírem por si só dessa condição, porque não dá para elas saírem por si, né? Estão ali numa condição onde muitas vezes elas não têm uma outra possibilidade, não têm uma outra perspectiva, ou como o Dr. Márcio colocou, muitas vezes inclusive sendo dificultada a saída dela dessa condição ruim. Isso tudo vai impactando e promovendo adoecimentos de diversas formas. Márcio, a questão do trabalho análogo ao escravo aqui em nossa região, você tem conhecimento de casos? Sim, nós já tivemos alguns resgates aqui, não só na zona rural de Uberlândia, como também em alguns municípios limítrofes. Recentemente houve um resgate lá na Construção Civil em Itapuirama. Eu também já fiz um resgate de trabalhadores no cultivo de tomate no município de Araguari. Houve um outro resgate de trabalhadores também aqui na zona rural de Uberlândia, na Construção Civil, eu acho que há cerca de uns 5, 6 anos atrás. Então, há sim situações nas quais a gente caracterizou o trabalho análogo ao do escravo e fez o resgate desses trabalhadores. Maristela, normalmente a pessoa submetida ao trabalho escravo, ela exerce aquela função em locais, de repente, até mais remotos das áreas urbanas. São pessoas, de repente, de pouca cultura, que não conhecem os seus direitos trabalhistas. Isso ajuda na exploração desse trabalhador? Sem dúvida. E há um conjunto de mecanismos que são associados aí, né, Orley? A gente pode também, voltando a citar a questão da legislação, nós tivemos recentemente, no ano passado, a proposição de um projeto de lei que visava regularizar, por exemplo, o pagamento através de moradia e através de alimentação, ou seja, retirando a necessidade de pagamento, né, desde que se a pessoa morasse ali no local de trabalho e tivesse o alimento, ou seja, a busca até de uma legalização de uma condição que seria uma condição análoga à escravidão, que seria de uma pessoa desenvolver um trabalho e não ter uma remuneração por isso. Obviamente esse projeto foi retirado, teve uma repercussão muito negativa, mas a gente vê que mesmo quem tem a informação, quem tem a condição intelectual para isso, tem agido de uma forma a menosprezar os direitos das pessoas, né? E não é só em ambientes, às vezes, fora da cidade, como a gente conversou um pouco mais cedo hoje, Dr. Marcel, a gente pode ter a condição aí de imigrantes, por exemplo, que chegam no Brasil, né, e que estão numa condição de vulnerabilidade também, porque muitas vezes estão irregulares, e essas pessoas, ou no Brasil ou em outros países, podem ser colocadas, né, numa condição de trabalho onde eles também se sentem ali coagidos, né, e acabam tendo que aceitar qualquer condição que é oferecida, porque é a única que ele tem, né, e muitas vezes sob uma ameaça ou explícita ou velada por parte desse contratante de denunciá-lo caso ele não, né, se conforme aquelas regras que estão sendo impostas. Se é que a gente pode chamar assim, é um crime praticado em dobro, né, porque explora a inocência, vamos dizer assim, com toda certeza, uma pessoa que já está vulnerabilizada, que já está numa condição de fragilidade, né, e alguém tirar a vantagem disso aí é algo, né, lamentável. Com certeza. Nós já voltamos com o nosso debate já. Vamos à previsão do tempo para amanhã.
A quarta-feira em Uberlândia tem pouca possibilidade de chuva e o sol deve aparecer forte, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Monte Carmelo também não chove, mas o sol aparece entre nuvens, mínima de 17 graus e máxima de 29. Em Patos de Minas, o dia fica seco e quente. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Em Tuiutaba, tempo firme e o calor não recua. Os termômetros devem marcar mínima de 20 graus e máxima de 31. Amanhã, em Frutal, não deve chover e mesmo com nuvens no céu, as temperaturas não diminuem. Mínima de 19 e máxima de 32 graus. No próximo bloco tem mais debate e também o nosso quadro Mercado de Trabalho com oportunidades de emprego e estágio em Uberlândia. Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais de automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça mecatrônica na UFO. A FAO, Fundação de Apoio Universitário, está de casa nova. Anote aí o novo endereço. É Rua Francisco Vicente Ferreira, número 126, bairro Santa Mônica, ao lado da Reitoria da Universidade Federal de Uberlândia. O telefone de contato é 3239-7263. Para mais informações, acesse www.fao.ufo.br. Bom, antes de voltar com a nossa conversa sobre trabalho escravo, é hora do quadro Mercado de Trabalho. E o mercado de trabalho oferece vaga para torneiro mecânico. São 2 vagas disponíveis. É necessário ter experiência e ensino médio completo. 2 vagas para motorista de caminhão. Salário a combinar. O candidato deve possuir um caminhão caçamba medindo 6 metros cúbicos. Para operador de telemarketing, são 4 vagas no mercado, salário de R$ 1.086. É preciso ter experiência e ensino médio completo. 1 vaga para padeiro confeiteiro, salário de R$ 1.600. A empresa exige experiência e escolaridade do candidato. Se você ficou interessado nessas vagas, é só acessar o site maisemprego.mte.gov.br ou você pode ir diretamente ao Cine de Uberlândia, que fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro da cidade. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde. Boa sorte! Bom, como já dissemos, hoje é Dia Internacional do Trabalhador e para o debate nós convidamos a psicóloga Maristela de Souza Pereira e Márcio Leitão, que é auditor fiscal do trabalho. Ô Márcio, voltando com você, quais são os sinais que o trabalhador pode notar para sentir e denunciar que ele está sendo submetido a um trabalho escravo? Olha, primeiro a gente tem que esclarecer que há muita dúvida sobre essa questão da conceituação do trabalho escravo, né? Se você for observar as condutas que eu arrolei ainda há pouco, né, não é necessário que haja a caracterização de todas aquelas condutas para que seja caracterizado o trabalho análogo ao de escravo. Tá? É meio subjetivo. Não subjetivo, não diria subjetivo, mas há a possibilidade da caracterização do trabalho análogo ao de escravo pela existência simplesmente da jornada exaustiva. Como a doutora Maristela frisou ainda agora com um exemplo sobre os cortadores de cana, né? A jornada exaustiva é justamente aquela forma de trabalho na qual há uma violação dos direitos fundamentais do trabalho daquele trabalhador, né? Seja pela extensão dessa jornada, seja pela durabilidade dessa jornada, seja pela forma como ela se dá, como ela é executada, há a possibilidade de eu caracterizar a jornada exaustiva. Então, um trabalhador rural, cortador de cana,
que esteja sujeito a uma jornada de 8 horas diárias, mas que não receba equipamento de proteção individual, que não tenha reposição energética durante a sua atividade, né? E que isso, consequentemente, gere o seu adoecimento e até a sua morte, como ocorreu no interior de São Paulo há tempos atrás, isso pode, sim, vir a ser caracterizado como trabalho análogo ao de escravo, né? E daí vindo a surgir a ação do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, entendeu? Então, a gente tem que estar atento. A outra situação que gera muita dúvida é o trabalho em condições degradantes, tá? Que por si só também pode caracterizar o trabalho análogo ao de escravo. Então, muitas vezes, o empregador, no intuito de aumentar a sua margem de lucro no empreendimento, vamos supor aqui na construção civil, ele terceiriza determinada atividade para um empreiteiro, né, sem se preocupar para a forma com que aquele empreiteiro vai recrutar a mão de obra. Muitas vezes esse empreiteiro vai aliciar trabalhadores em outra região, vai trazer para o local de trabalho, vai manter em um alojamento totalmente precário, com aquele trabalhador dormindo praticamente no chão, em colchões finos, sem as mínimas condições para a sua alimentação. Às vezes o local não tem nem geladeira, tá? Para que ele possa guardar os alimentos que ele vai consumir. Muitas vezes a instalação sanitária do local, quando existe, está sem condição de uso, que faz com que aquele trabalhador se sujeite a fazer suas necessidades fisiológicas nas redondezas do alojamento. Então, isso já caracterizou o trabalho em condição análoga de escravo, né? E a responsabilidade desse empregador, não só do que contratou, do que recrutou, mas do empregador que contratou aquela empresa terceirizada, ela pode surgir caso se caracterize o vínculo de emprego direto com o tomador de mão de obra. De maneira geral, a terceirização prevista na nova lei trabalhista, ela facilita, ela dá ensejo ao trabalho escravo? Por favor? Ao trabalho escravo. Ela pergunta de novo. A terceirização. A terceirização. terceirização. Sim, a terceirização é um fator importante nesses anos que eu tenho de combate ao trabalho escravo. Cerca de 85% a 90% das situações de resgate nas quais a gente caracterizou o trabalho análogo de escravo era do trabalho terceirizado, né? Ou seja, era daquela situação que eu acabei de frisar para vocês, na qual o empregador, no intuito de aumentar a sua margem de lucros, resolveu terceirizar e fingir que não estava vendo a situação na qual estavam sujeitos os trabalhadores que prestavam serviço para a empresa dele, né? E na maioria das vezes, quando a gente foi investigar a relação de emprego, como ela ocorria de fato, a gente verificou que fez a caracterização do vínculo de emprego direto com o tomador de serviço. Maristela, o resgate psicológico, vamos dizer assim, da pessoa que foi libertada de um trabalho escravo, como é que ela fica para um outro emprego, vamos dizer assim, psicologicamente? Ocorre que as nossas dimensões são indissociáveis, né, Orley? Então, essa pessoa, o que ocorre muitas vezes é que ela tem necessidades até de subsistência e de sobrevivência que estão até anteriores a essa questão aí. Então, a gente sabe também que há casos onde mesmo as pessoas que foram resgatadas de situações, né, como essa de trabalho análogo ao escravo, correm um grande risco de retornar para atividades similares, né? Talvez até com o mesmo empregador. A gente tem notícia às vezes de sair, né, e depois a pessoa acabar retornando porque ela não tem outras possibilidades concretas, objetivas aí, materiais de existência, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. A gente tem que pensar o trabalho de uma forma global. E também temos que pensar que a responsabilidade não pode ser apenas do trabalhador para esse enfrentamento,
né? Então, um aspecto importante seria a gente, né, e o próprio trabalhador conhecer quais são as ferramentas de amparo legal que ele tem, né? E não só o trabalhador, mas por vezes outras pessoas que acabam tendo conhecimento sobre essas modalidades de exploração que podem fazer denúncias. E essas denúncias podem ser encaminhadas ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao Ministério Público do Trabalho. Nós temos aqui em Uberlândia o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste Regional Uberlândia, né, que fica ali na Avenida Nicomedes Alves dos Santos. Então, é importante que se seja divulgado também como que as pessoas podem fazer frente a isso. Do ponto de vista específico da saúde, né, psíquica, como você coloca, nós temos um trabalho que a gente desenvolve lá, né, no Instituto de Psicologia, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, na Clínica de Psicologia, onde nós fazemos grupos de acolhimento, de escuta e acolhimento com trabalhadores que de alguma forma adoeceram pelo trabalho, que foram impactados, para poder justamente auxiliar no fortalecimento subjetivo desse sujeito e para que ele e ela, né, o trabalhador e a trabalhadora, possam também reconhecer que essa é uma condição que é motivada por aspectos estruturais, que não dizem respeito apenas exclusivamente à história singular de vida deles. Porque, infelizmente, a gente também presencia situações onde há até uma culpabilização do trabalhador e da trabalhadora por estar nessa condição, como se dependesse deles apenas aceitarem as condições de trabalho. Por que não se denuncia? Isso. Ou a gente pode ver, por exemplo, como eu citei agora há pouco, né, na própria mudança da legislação trabalhista, o argumento central era retirar os direitos que estavam garantidos, que estavam legislados, e substituir pela possibilidade de negociação. Como se as duas partes tivessem realmente o mesmo poder de barganha nessa situação, o que não acontece, né? Então é imputado ao trabalhador uma responsabilidade como se ele tivesse condição de igualdade com o empregador para negociar as condições de trabalho, o que sabidamente é inverídico, né? Então o que a gente busca nesse trabalho lá no grupo é justamente possibilitar a discussão com eles, de que eles possam entender que tem aspectos maiores, estruturais na sociedade, que estão incidindo sobre esse trabalho de má qualidade que é ofertado a ele. Nós não podemos deixar de falar num tema aqui, num assunto que hoje está se comemorando os 50 anos daquele evento na França, da manifestação, a famosa manifestação de 68, né, que teve a maior greve que a Europa já conheceu, que aconteceu na França. Começou com os estudantes, aquela manifestação dos estudantes, que dizem que foi uma manifestação até meio infantil, meio tola, mas que depois pulou para os trabalhadores, que fizeram a maior greve do trabalho realizado na França e que atingiu vários outros países da Europa. É para vocês dois, começando com você, Márcio. O mundo aprendeu a respeitar os direitos dos trabalhadores, mesmo depois de tanto movimento, tanta manifestação? Infelizmente, Orly, eu vejo que no Brasil a presença do Estado, ela é sine qua non para que o respeito aos direitos dos trabalhadores exista, entendeu? Então eu vejo aí como de suma importância a existência da fiscalização do trabalho, a existência do Ministério Público do Trabalho, a existência da Justiça do Trabalho, formando esse tripé de proteção estatal ao trabalhador, né? Eu, quando comecei a fiscalizar trabalho escravo, foi em 1996, minha primeira ação de combate ao trabalho escravo, eu cheguei no sul do Pará e verifiquei que encontrei as piores condições possíveis em qualquer uma das fazendas que eu iria fiscalizar, ou seja, existia um barracão de lona plástica, com um gato armado, fazendo vigilância armada aos trabalhadores, eles sujeitos às suas necessidades fisiológicas no mato, morando à beira de um córrego de onde eles consumiam a água para beber, a água para lavar louças e etc., tá? Impedido de deixar o local. Então, essa situação era inerente a qualquer fazenda da região, às proximidades de Marabá, né? A gente começou a intensificar nossas ações na região e cada vez mais a gente via brotar o direito do trabalho naquelas fazendas, né? Chegou a um ponto de a gente passar a encontrar essa situação que eu encontrei em 1996, só rodando 300, 400 quilômetros de estrada de chão e que a gente demandava às vezes 2 dias para chegar a um local desse. A priori, o nosso trabalho iniciou no sul do Pará, norte do Maranhão, norte do Mato Grosso, e
regiões como a Bahia, por exemplo, ficaram sem fiscalização. A gente só começou a fiscalizar o estado da Bahia em 2003 e eu tive o prazer de fazer o primeiro rastreamento naquela região e também a primeira fiscalização. E a situação que eu encontrei na Bahia em 2003, ou seja, depois de 7 anos da gente iniciar o trabalho no sul do Pará, foi a mesmíssima que eu encontrei nas redondezas de Marabá em 1996. Tá, passa o tempo, a gente amplia o foco de atuação. Em 2011 a gente intensificou nossas ações de combate ao trabalho escravo e eu tive o prazer também de fiscalizar no estado do Amazonas e no estado do Acre. No estado do Amazonas, em 2011, eu encontrei as mesmíssimas condições que eu encontrava no sul do Pará em 1996. Ou seja, o que é que isso demonstra? Que só a presença do Estado, só a presença desse tripé de proteção ao estatal de proteção ao trabalhador é que faz com que surja o cumprimento do direito trabalhista. Como é que você vê isso, Maristela? Então, eu acho que a gente tem que também ter em consideração que não são ocorrências fortuitas, né? Por que se ocorrem ainda nos dias atuais situações de trabalho análogo ao escravo ou de trabalho degradado? Porque a gente está dentro de um modelo, de um sistema produtivo, que é um sistema que visa a exploração. Um sistema, né, que gera o lucro a partir da exploração do mais valor que é gerado a partir, né, da produção e do trabalho, né, das pessoas que estão envolvidas no processo de produção. Então, dentro do cenário capitalista neoliberal mundializado que a gente tem vivenciado, há uma intensificação dessa exploração. A gente sabe que as sucessivas crises do sistema capitalista vão levando à busca de novas formas de exploração e que vão gerando essa condição toda que nós estamos falando aqui. Então, a gente precisa entender que há um sistema maior por trás que vai pressionando, pressionando as pessoas, inclusive para a autorreprodução desse sistema, né? Então, fazendo com que, às vezes, empregadores acabem tomando atitudes que não são tão éticas, que não são tão adequadas, na busca desse lucro aí pela exploração, acaba fazendo com que trabalhadores sejam coagidos a aceitar essas condições. Então, acho que a gente também tem que problematizar esse cenário mais amplo no qual nós estamos inseridos, que vai gerando modalidades perversas de exploração e de trabalho precarizado. Gente, é uma pena, mas o nosso tempo acabou. Márcio, muito obrigado pela sua presença. Maristela, a gente tem assunto aqui para mais 2 programas. Um tema realmente muito importante, muito atual e triste, né, da gente constatar que ainda existe essa coisa de exploração do homem pelo homem. Muito obrigado. Boa noite a vocês dois. O Jornal da UFO fica por aqui e amanhã nós vamos falar sobre a legislação brasileira e os direitos dos animais. O que diz a lei sobre os maus tratos e sobre a adoção? São muitas as questões e se você tiver dúvidas, mande para nós pelo Facebook, TV Universitária de Uberlândia. Uma boa noite. Uma instituição criada para garantir direitos, olhar para cada um dos brasileiros pensando